Nós vamos calcular a área contida entre os gráficos de x ao quadrado e de 6 menos x, utilizando dois métodos diferentes, no caso, uma integração em x e uma integração em y. Primeiramente, vamos esboçar essas curvas para poder fazer uma dedução, pelo menos, para qual desses dois métodos vai ser o mais conveniente. As duas integrações serão possíveis, porém uma delas será muito mais simples do que a outra. A primeira curva, uma parábola x ao quadrado, ou a parábola x ao quadrado, a mais conhecida de todas, e nós temos a reta 6 menos x, uma reta que passa pelo ponto 0,6, isso porque quando x vale 0, y é igual a 6, e que tem inclinação menos 1. Temos aqui então a nossa reta representada. A região delimitada por esses gráficos é essa aqui. E nós vamos primeiramente calcular os pontos de intersecção dessas curvas. Nós queremos saber onde x ao quadrado é igual a 6 menos x, o que equivale a equacionar x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Você pode resolver essa equação de segundo grau utilizando Bhaskara ou soma e produto, que é um pouco mais simples do que a utilização de Bhaskara nesse caso. Nós queremos dois números cuja soma seja menos b sobre a ou menos 1 e cujo produto seja c sobre a, que é igual a menos 6. E esses números são 3 positivo e 2 negativo. Nós temos aqui uma equação, x menos 2, x mais 3 igual a 0. Como nós temos um produto que vale 0, ou o primeiro termo vale 0, x igual a 2, ou o segundo termo é que vale 0, o que produz x igual a menos 3. Nós temos aqui então as abscissas desses pontos de intersecção, x igual a 2 e x igual a menos 3. Vamos calcular as ordenadas, elas serão úteis na integração com relação a y, aliás. Então nós vamos substituir esses pontos 2 e menos 3 em uma das equações, tanto faz. Você pode utilizar a que você preferir. Por simplicidade, vamos substituir na reta. Quando x vale 2, y é igual a 6 menos 2, que é igual a 4. E quando x vale menos 3, y é igual a 6 menos 3, que é igual a 9. Começando pela integração mais difícil, nós sabemos aqui que essa curva é a curva y igual a x ao quadrado. Portanto, nós devemos isolar x de forma a encontrar as duas porções dessa curva, x igual a mais e a menos raiz de y. E onde estão esse mais e menos raiz de y? Mais raiz de y é esse trecho do lado direito dessa curva e menos raiz de y é o trecho do lado esquerdo desta mesma curva. Se nós estamos integrando em y os nossos retângulos infinitesimais, eles têm o seguinte aspecto: o valor da base é dy, e aqui nós temos a função da direita e a função da esquerda. Cuidado que exatamente quando y vale 4, existe uma transição. A função do lado direito passa a ser a reta. Portanto, nós temos duas integrais a serem calculadas aqui. Na primeira delas, a função do lado direito é a função em azul e a função do lado esquerdo é a função em laranja. E no segundo trecho, a função do lado direito é a reta e a do lado esquerdo permanece a função em laranja. Aliás, vamos reescrever também a nossa reta y igual a 6 menos x, isolando o x. Então, x é igual a 6 menos y. E partimos então para o cálculo da área. Área é igual à integral que vai de 0 até 4, função do lado direito, raiz de y, menos a função do lado esquerdo, menos raiz de y dy, mais segundo trecho, e agora uma integral que vai de 4 até 9, função do lado direito, 6 menos y, menos função do lado esquerdo, menos raiz de y dy. Podemos simplificar bastante esses termos, como integral de 0 a 4, de 2 raiz de y, dado que menos raiz de y é igual a mais raiz de y, dy mais a integral de 4 até 9, de 6 menos y mais raiz de y. Vamos reescrever todas as raízes de y como y elevado a meio, para que o processo de integração seja mais intuitivo. Nós vamos utilizar a regra da potência, portanto nós temos aqui integral de 0 a 4, 2y elevado a meio dy, mais integral de 4 a 9, 6 menos y mais y elevado a meio dy. A regra da potência em integração nos diz que nós devemos somar 1 no expoente, que nesse primeiro caso é igual a 3 sobre 2, e também dividir esse termo pelo mesmo expoente. Aqui nós teremos a mesma coisa, portanto nós ficamos com 2 vezes y elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2, que varia de 0 a 4, mais
integral de 6, 6y, integral de menos y ao quadrado sobre 2, e aqui novamente y elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. No caso aqui a variação é de 4 a 9. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, portanto nós ficamos com 2 vezes 2 terços, y elevado a 3 sobre 2, que varia de 0 a 4, mais 6y menos y ao quadrado sobre 2, mais 2 terços, y elevado a 3 sobre 2, variação de 4 a 9, substituindo o limite superior, 2 vezes 2 terços é igual a 4 sobre 3, vezes 4 elevado a 3 sobre 2, menos 0 elevado a 3 sobre 2, que, claro, é igual a 0. Mais, partindo para o segundo termo agora, substituição do limite superior, 6 vezes 9, menos 81 sobre 2, mais 2 terços, 9 elevado a 3 meios, tudo isso menos a substituição do limite inferior agora. 6 vezes 4, menos 16 sobre 2, mais 2 terços, vezes 4 elevado a 3 sobre 2. E aqui, sabendo que 9 elevado a 3 sobre 2 é igual a 27 e 4 elevado a 3 sobre 2 é igual a 8, nós ficamos com 4 terços vezes 8 mais 54 menos 81 meios, mais 2 terços de 27, e agora cuidado com esse sinal de menos aqui, ele troca todos os sinais que estão dentro desse conjunto de parênteses, portanto, menos 24 mais 16 sobre 2, que é igual a 8, menos 2 terços vezes 8, e tudo isso é igual a 125 sobre 6. Está aqui a área da nossa região. Como você verá a seguir, o cálculo dessa área utilizando uma integração em x, ele é muito mais simples. Nós representamos os nossos retângulos infinitesimais na vertical, todos eles com base dx, e ao deslocar esse retângulo para a esquerda e para a direita, a função de cima e a função de baixo, elas permanecem iguais. A função de cima é sempre a reta e a função de baixo é sempre a nossa parábola. Nós temos também os limites de integração aqui já definidos, de menos 3 até 2. Portanto, para encontrar essa área, basta calcular a integral de menos 3 até 2 de função de cima, 6 menos x, menos a função de baixo, x ao quadrado, dx, o que produz a integral de menos 3 até 2, 6 menos x ao quadrado dx. Uma integral bem simples de ser calculada apenas utilizando a regra da potência, 6x menos x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3, que varia de menos 3 até 2. Substituindo o limite superior, nós ficamos com 6 vezes 2, 12, menos 2 ao quadrado, 4 sobre 2, que é igual a 2, menos 8, 2 ao cubo, sobre 3. Tudo isso menos 6 vezes menos 3, menos 18, menos 3 ao quadrado, sobre 2, menos 3 ao cubo, sobre 3. Nós temos aqui 9 positivo e aqui 27 negativo. Portanto, esses quocientes ficam menos 9 sobre 2, dado que nós temos um sinal de menos aqui, e mais 27 sobre 3, que é a mesma coisa que mais 9, dado que nós temos esse sinal de menos aqui. Portanto, 12 menos 2, 10, menos 8 sobre 3, menos 18, menos 9 sobre 2, mais 9, que é igual a 10, menos 8 terços, mais 18, mais 9 sobre 2, menos 9, que é igual também a 125, claro, sobre 6. Os resultados são equivalentes. E está aqui a área agora calculada por uma integral em x.